Bom dia para vocês que acompanham Notícia Pro Trabalho. E vocês sabem que hoje é dia de falar sobre cultura prevencionista, né? E eu quero mandar um beijo pro nosso colunista que estreia nos próximos dias, Marcelo Simonato, que acabou de vir somar esse time de profissionais e especialistas da notícia, porque além de colunista, não é que ele indicou o convidado que a gente vai trazer hoje para falar com você? Para falar hoje sobre a questão do impacto da tecnologia na saúde mental das pessoas. Será que você está sendo vítima da tecnologia de alguma forma? Será que tem solução para isso? Quem vai nos esclarecer é um especialista em tecnologia da informação, que é o Alisson Castro. Bem-vindo, Alisson! Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. O Alisson também é palestrante e daqui a pouquinho vocês vão saber junto comigo a caixinha de surpresa que tem aqui, mas o Marcelo me disse que aqui tem um potencial de avião também aqui de conhecimento para compartilhar com vocês. Chegou a assistir algum programa nosso? Já assisti, sim, eu gostei bastante da pauta de vocês. Já se arrisca a fazer a sua autodescrição de imagem? Mais ou menos. Quer que eu faça primeiro e depois você me imita? Por favor. Então olha só, para quem é deficiente visual ou não enxerga ou tem baixa visão, eu sou Regina Ramalho, sou loura de olhos verdes. Hoje estou usando o cabelo na altura dos ombros, um brinco de pérola com uns detalhes em dourados, um casaquinho preto desses mais curtinhos e uma camisa bege com uma pedraria na gola. Calça jeans azul escura, vocês sabem que eu amo usar uma calça jeans azul escura, e essa é a minha autodescrição de imagem desta manhã. Como você se descreve, Alisson? Eu me descrevo como sendo uma pessoa alta, né? Terno, sou vestimenta social, de óculos, né? Cabelo curto. Tem em torno de 1,75 de altura e é bem branquinho. É isso. Exatamente. Como escreve os cabelos? Cabelo curto. Cabelo curto, que cor? É castanho. Castanho. Então essa é a autodescrição de imagem do Alisson. Essa é uma sementinha que eu quero que você leve. Eu sei que você também é palestrante, inclusive faz parte de um movimento de junção de vários palestrantes de diversas ordens. Isso. Leva essa sementinha, a palestra de vocês, às vezes uma palestra de 1 milhão, 2 mil pessoas que vocês fazem, vai ter lá um cego, uma pessoa de baixa visão, e eles vão gostar de saber como vocês são, tá bom? Ok, ótimo. Boa dica. Aí, muita dúvida, Ed? Será que tá impactando a gente de formação? Tem momentos que você se sente mais lento? Tem momentos que você sente que você não tá dando conta de tanta coisa que você tem que fazer, de tanta coisa que você às vezes tinha que mandar uma mensagem, responder as mensagens no Zap. O Zap que é uma maravilha porque você manda e-mail, né? Substitui o e-mail, que você manda arquivo, você compartilha informação, você já consegue ver se o rapaz está brincando no play, conforme as regras do playground. Exato. Você já consegue saber se ele visualizou sua informação, não quer dizer que ele leu, nem que ele entendeu, mas como lidar com essa chuva? Por exemplo, a minha caixa postal recebe algo em torno de 1000 zaps todos os dias, quando não mais. Como que está sendo isso, do questão desse impacto da tecnologia dentro da saúde mental? Como você está vendo isso? Quanto tempo já na área de TI? Eu tenho mais de 26 anos, né, na área de TI, e ultimamente, esses últimos 6 anos, eu tenho estudado muito essas inovações, né, me dedicado a isso. E inicialmente eu acho que é importante as pessoas entenderem que assim, informação, quantidade de informação, volume, nós sempre tivemos muito no mundo, né? Mas qual é a diferença de 100, 200 anos, 1000 anos atrás e hoje? A velocidade. É isso que mudou, não é a quantidade, né? A questão é que a velocidade, por meio das tecnologias de comunicação, que são chamadas as TICs, ela fez com que isso entrasse numa velocidade muito maior. E aí, nesse momento, a gente tenta acompanhar esse fluxo informacional, né? Então, é muito claro, né? Antigamente, você pega lá começo do século, 1900, para você ter uma informação, para que ela se propagasse, demorava mais tempo, as pessoas tinham tempo para absorver. Hoje, a tecnologia está nos obrigando a responder quase que tempo real. Só que, dentro da minha visão, isso não está sendo muito interessante, né, na questão de qualidade de vida e de saúde.
Porque ao passo que isso obriga a gente a trabalhar numa velocidade muito maior do que a nossa velocidade natural, como de ser humano, né? Então, o primeiro ponto que eu coloco é exatamente isso. Talvez a gente tentar ser nessa velocidade, tentar ser um ser digital, como muitos falam, nós estamos nos violentando. Porque essa não é a nossa natureza. A nossa natureza, nós somos seres analógicos. Analógico parece uma coisa de antigamente. Era uma coisa de antigamente, no que se trata a sistemas eletrônicos. Depois veio o digital, mas o ser humano ainda é o mesmo. Tanto é que eu dou um exemplo muito básico, né? Se eu falo para você gato, você não vai imaginar a letra G, A, T, O. Não, você imagina o quê? Uma imagem de gato. Isso é o nosso cérebro trabalhando. Ele trabalha com analogia. Diz que vem o analógico. É assim que funciona o nosso processador. E aí você chega e começa a dar esse fluxo de informação nessa quantidade, aí o cérebro começa a ter problemas de processar tudo isso, tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? Quer dizer, a gente tem que entender que equipamento nós temos, né? Como funciona o nosso equipamento, que esse equipamento vai ter uma limitação, né? Então, definitivamente, né, o que eu coloco, e até para deixar as pessoas mais confortáveis, é que se coloca muito que não, temos que ser digital, ser digital. Não, nós não seremos seres digitais. Nós somos seres humanos, né? Temos Exatamente. que seres humanos. Graças a Deus. O que nós faremos é usar as ferramentas digitais. Isso é outra coisa, né? Então não é o WhatsApp que vai dizer como vai ser o meu ritmo de vida durante o dia. E eu vou dizer para ele que assim, não. Eu pelo menos me organizo dessa forma, né? Então tem um horário que eu vejo e tem outro horário que eu ponho ele lá para dormir. Porque senão não dá. Era a mesma coisa com o e-mail, né? Só que agora a velocidade é muito maior. Então, o primeiro ponto que eu acho que talvez para algumas pessoas seja tranquilizador é saber que, assim, nós estamos passando realmente por uma fase de transição. Nós não temos que responder a essa velocidade. Muita calma nessa hora, como se diz, né? Eu tenho visitado ambientes de inovação fora do país, tanto na Europa, Estados Unidos, Ásia. E, assim, é uma questão de mindset. Mindset é a forma de pensar, né? Por assim dizer, a velocidade lá do dia a dia no trabalho é outra. Lá, por exemplo, as pessoas têm um padrão de trabalho mais especializado. Então eu sou um especialista, então eu sou especialista em X. E se você ultrapassar aqui, eu vou passar para o outro especialista. Exato. Me ajudar. Isso faz com que o tempo mude, porque eu tenho mais tempo para me dedicar sobre... Aqui não. Aqui a gente precisa fazer, sabe, assoviar e chupar cana. Eu preciso ser o diretor da empresa, eu preciso ser o comercial, aí eu preciso daqui a pouco cuidar de quem... Não, isso não dá, isso não é humano. Então eu acho que a gente precisa entender bem a situação. A realidade que nós vivemos aqui é a nossa realidade, naturalmente, e queremos que ela melhore, para isso que nós estamos aqui. Mas a velocidade do ser humano é outra, não é essa velocidade publicada na internet. Eu vou te dar um exemplo. Eu estive agora, faz 4 meses no Vale do Silício, todos os anos eu vou ao Vale do Silício, e nós fomos recebidos lá por um brasileiro, o que para mim já achei fantástico. E aí ele mostrou pra gente o quê? O museu da Google. Né? Como é que a Google tem museu? O Google já tem museu. Né? Então você vai entender essa dinâmica da Google. Show de bola. Aí ele nos leva para um outro complexo ali da Google, que é a Googleplex, é um conjunto de prédios mais novos. E aí nós paramos ali no meio da quadra e ele vira e fala assim: vocês estão vendo todos esses prédios? Qualquer prédio que você esteja vendo é da Google. E eu gosto muito de paradoxos, né? Paradoxo é uma coisa que me encanta. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Não é a Google que fala para você trabalhar remoto, pôr seus arquivos remoto, trabalhe de casa. Prédio é para quem? É para cadeira? É para mesa? É para gente. Então é assim, quando eu quero performance, vem todo mundo trabalhar junto. E se quiser trazer o gato, o cachorro, pode trazer. Tem comida. Inclusive, dessa última vez, eles montaram um hotel agora. Ou seja, então quando eu quero produtividade, eu faço as pessoas conversarem, se integrarem. E aí aquela dinâmica vai fluindo, a gente vai ter tempo de conversar. Olha que interessante, uma coisa é o que se prega na mídia, na internet,
não, seja rápido, né? E não, resolve tudo por aqui. Mas lá onde acontece de fato, que é o Vale do Silício, as coisas são diferentes. Lá o tempo está sendo valorizado, né? Exatamente. Antes da gente continuar esse papo, agora a gente vai ganhar dinheiro, né? Atenção a esse recado. O conteúdo do seu site ou portal está em formato adequado para gerar valor? Que tal desenhar um mapa aqui com a gente na notícia? E voltando aqui à nossa conversa, mas que gostoso, Alisson, saber que existe um problema, não é gostoso, mas que existe solução. A gente fechou o outro bloco com uma solução que eu amei. Você está colocando o seu WhatsApp para dormir? Tá? Se você não estava, comece agora. Se você está assistindo a partir desse bloco, volta lá para o início do vídeo que o Cássio vai continuar desenvolvendo agora pra gente. Então, e dentro disso tudo, né, a gente tem percebido, por exemplo, que isso tem afetado muito as pessoas. Então, um dos pontos que eu acho importante é deixar as pessoas mais tranquilas com relação a essa obrigação de reagir nessa velocidade. Não é assim que as coisas funcionam. Não devem ser assim, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? E aí você me pergunta, mas e aí, como é que eu faço isso? Porque não é fácil falar, né? Agora, no dia a dia é outra conversa, né? Eu acho que o primeiro ponto é assim, a gente tem que ter um autoconhecimento. Né? Isso é fundamental. A gente tem que se conhecer, saber aquilo que nos afeta, né? Então, e trabalhar com isso, né? Então, por exemplo, se eu sei que eu sou uma pessoa mais auditiva, então eu sei que esse tipo de coisa vai me afetar mais do que a visual, né? Então, se eu sou mais sinestésico, então assim, o autoconhecimento é importante. Então, eu diria que esse é o primeiro ponto que as pessoas precisam definitivamente se atentar. Olhar para dentro, por isso você foi até buscar a yoga. Exatamente. Eu participo de um grupo, né, que é da Brahma Kumaris, que é Raja Yoga, e essa foi uma forma, porque na verdade eu estava procurando ferramentas práticas, porque assim, teoria tem muita teoria. Agora, o que eu preciso é de ferramenta prática, né? E dentro do Raja Yoga a gente entende quem nós somos, onde nós estamos e quais são as ferramentas práticas. Então, por exemplo, um engano que existe muito sobre, às vezes, a meditação, é que a meditação você tem que meditar e a sua cabeça tem que ficar vazia. Isso não adianta absolutamente nada, porque depois que você sai, volta todos os problemas. O que o Raja Yoga ensina, na verdade, é como você organizar os pensamentos, para que esse volume, essa velocidade seja mais adequada. Permita que ele funcione na capacidade do seu HD. Exatamente. A nossa mente também é um HD. Exatamente. Não é comparando com o melhor, sistema. que foi o que inventou o outro. Não, a capacidade da nossa mente ela é enorme, ela é maravilhosa, né? Só que essa quantidade de informações que chega pra gente, ele vai tentar processar. Você acredita, você que acompanha, que está há tantos anos atuando no segmento de TI, que as pessoas, os profissionais que desenvolveram essa velocidade, tudo, eles mesmos vão começar a criar também algum tipo de mecanismo, uma vez que o público deles está começando a adoecer? O ponto que eu vejo nisso tudo é que às vezes quem está dentro desse processo não enxerga. Você só consegue sair da caixa quando você vê a caixa. Quando você está dentro da caixa, você não sabe que está dentro da caixa. Então, esse é um ponto. O ponto é que as pessoas que estão sofrendo disso não percebem. É natural, é assim mesmo. E ainda leva outros junto. Então, essa história do autoconhecimento é exatamente para você ter uma visão de fora, né? Como as coisas acontecem. Então, nós não temos que servir a tecnologia. É a tecnologia que tem que nos servir. Né? Então, é isso que eu estou falando. Então, assim, às vezes, nós mesmos da área de tecnologia, nós somos aí os agentes que estão causando essa situação. Como você ainda não viu o meu WhatsApp? Não tem cabimento isso. Ou você viu, eu vi que ficou lá marcadinho. Não, é pior ainda, né?
Você esbarrou sem querer lá, você queria falar com outro Alisson, você esbarrou lá sem querer no Alisson. Então, assim, o ponto que eu queria deixar claro aqui, que eu acho que é importante para as pessoas, é assim, é diminuir a frequência, né? A nossa frequência de trabalho. Então, quanto mais acelerado tem que ser as coisas, mais devagar a gente tem que andar. Porque a gente tem que respeitar, porque senão a gente começa a somatizar essas questões, né? Então, começa a ter dor nas costas, começa a perder memória. Mas não é que você está perdendo memória. O seu cérebro está processando, mas é tanta informação que ele pede um tempo para você. Ele chega a causar uma dor física. Você vai somatizar tudo isso no seu corpo. O seu corpo é a forma do seu cérebro, da sua mente se expressar. Constipação pode ser um sintoma disso? Com certeza. Estresse, síndrome do pânico, né? A pessoa não consegue dormir. O sono é extremamente importante, mas se a pessoa fica naquela velocidade, como é que ela vai conseguir dormir? Ter uma noite de sono adequada? Imagina, nós precisamos de pelo menos 8 horas. 8 horas é tempo, é muito tempo para se recuperar. Olha, não é tecnologia, né? Vocês sabem que eu sou cristã e eu lembrei de uma passagem bíblica que fala pra gente descansar no Senhor. Sim, sem dúvida. As pessoas não descansam em nada, né? Então, isso vai... Estão em casa, continuam trabalhando, domingo, WhatsApp feriado, do lado da cama. Vai no ônibus, no metrô, não tem um momento mesmo de você falar que momento que eu vou parar. Momento com você. Então, assim, parece uma conversa um pouco meio distoante, mas no final da história somos humanos, somos pessoas, né? E isso está afetando. Agora, existe um outro aspecto também, e aí quando eu falo de outros ambientes fora do Brasil, eu tomo cuidado de tropicalizar as experiências, né? Porque Brasil é Brasil e os outros países são outros países, né? Então, tem coisas boas, tem coisas ruins também, eu acho que a gente tem que ter esse bom senso de analisar. Mas o que acontece? O Brasil ele tem uma característica na área de tecnologia. Nós não desenvolvemos tecnologia, nós compramos. Isso faz toda a diferença, por exemplo, com outros países que as pessoas começaram a crescer com a tecnologia. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tinha aqui a história das garagens, lá do pessoal da Apple, do Steve Jobs, do Bill Gates. Que eles compravam componentes eletrônicos e iam montando. Isso foi gerando conhecimento. Então elas foram, né, crescendo. Aqui não. Aqui em 95 a gente teve, né, a quebra da barreira, né, de informática, né, da reserva de mercado. Nesse momento chegam os computadores. Então alguém chega para você e fala assim, olha, Regina, é o seguinte, daqui para frente você tem que aprender a trabalhar com esse negócio. Literalmente Regina, que veio da máquina de datilografia. Não era isso? Aí chegaram, tá aqui a versão nova do programa. Não, mas como é que é? Se vira. Então, isso não trouxe cultura. E todo mundo tinha que se virar nos 30, todo mundo se virou. Só que assim, isso tem um prejuízo. E agora a gente está colhendo esse fruto. É como se eu tivesse chegado aos 44 anos sem vivido a adolescência. Exato. Chegaram para você e falaram assim, tá aqui, agora você tem que cuidar de 2 filhas. Ser a esposa do Elenaldo, ser a dona da notícia. E ainda... da equipe. Fazer janta. Final de semana. Tem uma imagem pública. Exatamente. Essa é mais fácil, tá, gente? Minha dica pra quem é consultor de imagem. Essa é só você ser você. Em todas as ocasiões. Não criar um tipo. Então, quer dizer, imagina a sobrecarga, né? Então, às vezes as pessoas... Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, não, mas eu não tô nem cansado assim fisicamente. Eu falei, mas não é o físico, é o mental. E o mental é o pior, porque eu sempre brinco aqui que do corpo a gente liga e a gente desliga. Exato. Agora, a mente, desligar essa mente é um processo. Por exemplo, existem várias formas de você, né? Então, por exemplo, tem o yoga, né? Você tem, por exemplo, outras atividades que vão trazer uma desconexão, né? Então, quando eu falo para a gente olhar para dentro, para a gente se reconhecer como ser humano, como pessoa, é exatamente essa conexão, né? E a gente fala, né, do yoga, né? O termo yoga quer dizer conexão com o Supremo. Conexão com o Supremo. Vocês gostaram? Parece que não, mas os 20 minutos estão passando assim, voando. Lembre-se que se vocês quiserem saber estas informações aqui, mais detalhes dessas informações que foram compartilhadas com vocês hoje, ou outras informações de como lidar com esse impacto da tecnologia nas nossas vidas, comentem aí. Digam por que a gente tem que trazer o Alisson de volta na notícia. O que mais vocês querem saber? E quem quiser tomar um café com você, Alisson, saber mais informações, ou te convidar para ir lá na empresa dele, como é que a gente faz para ter um contato com você? Então, Pode mandar para a notícia que a gente também direciona, viu? A gente conecta a pessoa, faz parte da nossa missão. É isso que eu ia falar, eu acho que isso é uma missão mesmo,
né? Então eu estou à disposição das pessoas, tá? Através do meu próprio celular, né? Quer passar o seu WhatsApp, por favor? Isso, meu WhatsApp, né? Mas prometo que não respondo na hora, porque tem horário para responder. Tem que fazer lição de casa, senão não ensina. Né? Senão não dá. É o 991492060, o DDD é 11, ou então pelo e-mail alisson@inovaçãoenegócios.com.br. E eu que fiz a produção dessa pauta, porque veio a convite do nosso colunista Marcelo Simonato. E acreditem, realmente ele se comporta assim. Esse time de resposta dele não é a velocidade que a gente está se obrigando e que agora ele me libertou. Libertador. Agora, se for a gente não responde logo, porque é fast food, tá? Normalmente é pra amanhã a entrevista. Obrigada, Alice. Que Deus te abençoe nos seus projetos, nos seus sonhos. E você, gostou desse programa? Quer se tornar um investidor? Então vamos olhar para a sua comunicação? Vamos olhar para si? Vamos olhar para a sua comunicação. Como é que você está se comunicando com o mundo? Você está contente com a sua foto no perfil social? Já sabe qual é o seu melhor ângulo? Pensou em ser garoto propaganda do seu produto e serviço? Ah, você está bem com a sua comunicação, mas infelizmente o seu time, a sua equipe não está vindo junto com você? Bem, a notícia tem mais de 12 soluções de comunicação que podem te auxiliar a resolver este e outros problemas quando o assunto é se comunicar melhor. Para saber mais, entre em contato através do nosso WhatsApp. Eu prometo que respondo, não na mesma velocidade que a informação está correndo, mas eu tenho uma equipe aqui prontinha para te ajudar também, através do nosso WhatsApp, que é 11 993 87 3713. Eu quero agradecer ao Ed, em nome dele e toda a nossa equipe, e pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que continue aqui, se for da vontade dEle, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando até vocês informações que transformem. Tchau!